Quando minha esposa, Clara, faleceu, senti que o chão sob meus pés havia desaparecido. Ela era minha âncora, meu porto seguro em meio ao caos. A dor de sua perda foi insuportável e a sensação de vazio parecia me consumir lentamente. A cada dia eu me agarrava às memórias, buscando um resquício de paz que nunca chegava. Até que, em uma noite de tempestade, algo inexplicável aconteceu. Estava em casa, observando a chuva cair pesadamente contra as janelas. O vento uivava lá fora e relâmpagos rasgavam o céu escuro. Tudo parecia amplificar a solidão que me sufocava desde a morte de Clara. Foi então que o telefone tocou. Peguei o aparelho com mãos trêmulas, estranhando a ligação em um horário tão tardio. Quando atendi, uma voz fraca e familiar surgiu do outro lado. "Estou sozinha. Por favor, venha me buscar", disse a voz. Eu congelei. Era Clara. Seu tom, sua maneira de falar, tudo era exatamente como me lembrava. Meu coração disparou e uma mistura de medo e esperança tomou conta de mim. "Clara, onde você está?", perguntei atordoado. "Onde você me deixou", respondeu ela, em um tom suave, mas cheio de tristeza. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, a ligação caiu. Olhei para o telefone, perplexo. O número de origem não aparecia e a linha estava silenciosa, como se a ligação nunca tivesse ocorrido. Por um momento pensei que estivesse enlouquecendo, que minha mente estava pregando peças em mim. Mas aquela voz era inconfundível. Nos dias que se seguiram, a mesma ligação se repetiu, sempre no meio da tempestade. A mesma voz, o mesmo pedido, a mesma resposta enigmática. E a cada vez a ligação terminava abruptamente, me deixando com uma sensação de desespero crescente. Decidi fazer o impensável. No dia seguinte fui até o cemitério onde Clara estava enterrada. O lugar estava deserto, envolto por uma névoa densa que parecia abafada pelo som da minha respiração pesada. Cheguei ao túmulo dela, onde as flores que eu havia deixado na última visita estavam murchas, quase como se refletissem minha própria dor. Então algo chamou minha atenção. No chão, ao lado do túmulo, havia um objeto que não deveria estar ali. Meu coração quase parou quando me aproximei e vi que era o celular de Clara. O mesmo celular que havia sido enterrado junto com ela, meses antes. Meus dedos tremeram ao pegá-lo e a tela acendeu, mostrando uma única mensagem não enviada: "Estou aqui". O que estava acontecendo? Minha mente não conseguia compreender como aquele telefone havia saído do caixão, como Clara conseguia me ligar e, mais importante, o que significava aquela mensagem. Aquela noite, ao voltar para casa, me senti ainda mais assombrado. O telefone da minha falecida esposa parecia carregar um peso que ia além do que eu podia entender. Na tela, a mensagem permanecia inalterada, como se esperasse por algo ou alguém. Deitado na cama, incapaz de dormir, fiquei olhando para o telefone, esperando que tocasse de novo. Mas desta vez, o toque nunca veio. O silêncio da casa, normalmente reconfortante, se tornou opressivo. E enquanto a tempestade rugia lá fora, uma sensação de frio intenso tomou conta de mim, algo que vinha de dentro, como se estivesse congelando minha alma. No entanto, algo me dizia que Clara estava tentando me dizer algo que eu ainda não tinha compreendido. Algo que estava escondido nas entrelinhas das suas últimas palavras, no eco daquela mensagem não enviada. Então, numa última tentativa desesperada de entender, voltei ao cemitério mais uma vez. Ao chegar ao túmulo, comecei a cavar, ignorando o cansaço e o medo que me consumiam. Precisava descobrir a verdade, por mais aterrorizante que fosse. E, ao abrir o caixão, o que encontrei me deixou sem fôlego. O corpo de Clara estava intacto, exatamente como no dia de seu enterro. Mas em suas mãos, ela segurava um pedaço de papel. Com as mãos trêmulas, retirei o papel e o desdobrei, revelando uma mensagem que nunca deveria ter existido. "Estou esperando por você". Minha mente não conseguia mais distinguir o que era real do que era imaginado. Tudo o que sabia era que, de alguma forma, Clara estava lá, ainda presente e ainda conectada a mim de uma maneira que ultrapassava a compreensão humana. E desde aquele dia nunca mais consegui escapar daquela sensação, a de que em algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, Clara ainda estava esperando por mim,
com a paciência infinita de quem sabe que mais cedo ou mais tarde eu também estaria lá com ela. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Todo verão, eu e meu pai temos o costume de acampar juntos. Ele faz isso desde sempre e recentemente comecei a gostar também. Tenho 14 anos e no ano passado fizemos nossa viagem anual de acampamento. Encontramos um local online juntos, enquanto procurávamos uma nova área para explorar. O local não tinha fotos, mas o mapa era fácil de seguir e a descrição da trilha dizia que era fácil e pouco movimentada. Partimos na manhã de sexta-feira e chegamos à entrada da trilha por volta do meio-dia. Após meia hora de caminhada, ficou claro que a descrição não era precisa. Havia partes bem íngremes e uma grande parte da trilha estava coberta de vegetação, o que tornava tudo muito difícil. Apesar disso, decidimos continuar e eventualmente chegamos ao local de acampamento. Não era nada especial, apenas um pedaço de grama alta cercado por árvores por todos os lados, sem nenhuma vista bonita ou algo assim. Armamos nossas tendas e fizemos o almoço. Meu pai gosta de conversar, então passamos o resto do dia batendo papo. Quando o sol começou a se pôr, fomos coletar gravetos secos nas proximidades para fazer uma fogueira. Estávamos no meio da conversa quando, de repente, uma voz alta soou atrás de nós. Paramos de falar e nos viramos rapidamente. A floresta ficou subitamente silenciosa e não vimos ninguém. Parecia que o som vinha de não muito longe, talvez 200 ou 300 metros à frente. Ficamos em silêncio, apenas olhando para as árvores, tentando ver algum movimento. Então, a voz veio novamente. Era de um homem gritando e senti um arrepio subir pela minha espinha. Havia dor no grito, como se ele estivesse em apuros. Olhei para meu pai, que parecia muito preocupado. Ele me virou e me levou de volta ao acampamento rapidamente, começando a acender a fogueira. Os gritos continuavam e finalmente perguntei ao meu pai se deveríamos ajudar. Ele ficou pensativo, claramente ponderando todas as opções. Depois de alguns segundos, ele me olhou seriamente e disse para eu ficar perto da fogueira e esperar. Disse que iria correr em direção à voz para ver o que conseguia encontrar. E me alertou para não deixar ninguém se aproximar de mim. Concordei e o observei correr em direção à voz do homem. Depois de um minuto, ele já estava fora de vista. Honestamente, eu não sabia o que faria se estivesse no lugar do meu pai. Deixar alguém precisando de ajuda me faria sentir horrível, mas estávamos no meio da floresta e se algo acontecesse não havia ninguém a quem recorrer. Após 10 minutos, comecei a ficar preocupado. O sol estava caindo rapidamente e ainda não havia sinal do meu pai. De repente os gritos pararam e toda a floresta ficou novamente em silêncio. Eu me perguntava se meu pai havia encontrado o homem e estava ajudando-o ou se algo mais havia acontecido. Depois de mais 20 minutos, meu pai ainda não havia retornado, e o cair da noite me deixou cada vez mais nervoso. Levantei-me e caminhei um pouco para longe do acampamento, na direção em que meu pai havia ido, mas ainda não havia sinais dele. Então caminhei um pouco mais até que finalmente ouvi passos à frente. Ainda não conseguia ver nada, mas à medida que os passos ficavam mais próximos, um sentimento estranho, quase perturbador, tomou conta de mim. Pouco antes de eu achar que veria quem estava se aproximando, uma voz à minha esquerda chamou meu nome. Era meu pai, correndo em minha direção e gritando para eu voltar. Havia preocupação em sua voz, então voltei rapidamente para o acampamento com meu pai logo atrás de mim. Ele rapidamente colocou os itens essenciais na mochila, deixando as tendas para trás. O rosto do meu pai é algo que ainda lembro vividamente, era puro medo. Corremos o primeiro quilômetro, depois caminhamos rapidamente de volta para o carro. No caminho para casa, perguntei o que ele havia visto, quem era o homem e por que ele estava gritando. Meu pai não disse nada. Até hoje, ele nunca fala sobre isso ou diz o que viu. Toda vez que menciona aquele dia, sua expressão muda completamente e eu sinto que ele nunca irá me contar o que realmente aconteceu. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato.
Levei muito tempo para decidir se compartilharia ou não esta história. Sempre que tentava avançar, por uma razão ou outra, ela se perdia, quase como se eu não devesse compartilhá-la. No entanto, não quero que pensem que é algo paranormal. Acho que se tratava de descuido. Não vou dizer meu nome, pois esta história é muito maior do que eu, maior do que minha família, que ainda vive na região. Este relato foi sempre contado por meu bisavô, Tata à noite, quando eu era criança. A história começa em 1921, quando uma mulher chegou às margens da vila com suas duas filhas. Várias pessoas do povoado se aproximaram para ajudar, pois ela estava sozinha, sem bens ou comida. Não era raro que pessoas chegassem ao vilarejo sem nada, querendo recomeçar. O vovô dizia que não demorou muito para que as pessoas começassem a falar insensatez sobre aquela mulher. Ninguém sabia ao certo se ela era uma bruxa antes ou se tornou uma bruxa depois do que aconteceu. Só se sabe que, devido à imprudência e à ignorância das pessoas, a ira daquela mulher se abateu sobre o lugar. Boas ou más, mães que perdem seus filhos também perdem a sanidade. O amor se transforma em ódio, disso não há dúvidas, e com isso testaram os limites do que uma mãe de coração partido pode fazer. Ela era uma boa pessoa antes de perder suas filhas. Ela me ajudou quando eu voltava tarde do trabalho, dizia o vovô. Uma noite, enquanto trabalhava no campo, perto da casa da senhora amada, uma mulher muito boa, já idosa, o vovô pediu permissão para usar o banheiro. Embora não tenha demorado mais que 2 minutos, como ele disse, a noite caiu rapidamente. A senhora amada o convidou para jantar e ele aceitou, pois economizar uma refeição era uma grande ajuda. Além disso, era bem sabido que a senhora cozinhava muito bem. Eram cerca de 7h30 quando ele saiu da casa dela, iniciando o caminho para a vila onde morava. Ele percebeu que aquela noite era normalmente silenciosa. Não havia um só ruído no ambiente, nenhum inseto ou coruja afirmava sua presença nas grandes árvores que adornavam o caminho que conectava aquele povoado ao seu. De repente começou a ouvir um leve assobio, quase imperceptível. Acelerou o passo, mas quanto mais avançava, mais claro se tornava aquele som, como se estivesse cada vez mais perto. De repente ele notou algo no caminho, uma mulher vestida de preto. No entanto, o vovô sentiu um calafrio percorrer cada parte de seu corpo. Primeiro, porque apesar de não ser tão tarde, nenhuma mulher da região caminhava por aquele caminho ao cair da noite. Segundo, porque aquela mulher caminhava devagar, muito devagar, como se esperasse que ele a alcançasse. Seus passos eram curtos, suaves, quase como se não movesse os pés, mas era óbvio que não estava flutuando. O jeito dançante com que caminhava era o que a fazia parecer tão assustadora na penumbra da noite. Vovô reuniu coragem e acelerou o passo para deixá-la para trás o quanto antes. Ele queria chegar em casa, pois a vovó estava sozinha. Mas quanto mais rápido caminhava, mais difícil era deixar lá para trás. Ele conta que estava prestes a passar perto dela quando ouviu um relincho horrível. Vovô caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, e ao levantar os olhos, viu que aquilo que antes parecia uma mulher agora parecia uma besta que se afastava em 4 patas, como se fosse um cavalo galopando. O velho quase desmaiou de susto. Sem pensar direito, correu para o lado, tentando se afastar daquele ser, até que, sem querer, chegou à casa da mulher que havia chegado recentemente à região, aquela que diziam ser uma bruxa. Ele chegou pedindo ajuda e contou o que tinha visto, implorando para que o deixasse entrar por um momento, pois não queria ficar lá fora, onde aquela coisa estava rondando. A mulher permitiu e o deixou entrar. Ao vovô pareceu estranho que aquela mulher nem se abalasse com suas histórias ou com aquela coisa que acabara de ver no caminho, tão perto dali. Ela lhe deu um chá, um pedaço de pão e disse que não temesse, que aquilo não era para ele, que havia coisas mais terríveis naquele caminho. Mas naquela noite ele podia andar tranquilo, pois era um homem honrado e bom, e Deus iria proteger. Vovô então reuniu coragem, mais pela vovó, que o esperava sozinha em casa, do que por ele, e agradeceu àquela mulher e continuou seu caminho, rezando sem parar, mesmo que já não ouvisse nada. Quando finalmente chegou, vovó estava à sua espera, também rezando. Ela o abraçou forte e perguntou por que ele demorou tanto. Ele então olhou para seu velho relógio na mesinha, passava da 1 da madrugada. Ele não sabia como havia demorado tanto para chegar, pois para ele havia passado apenas 1 hora.
Ele decidiu não pensar mais no assunto, comeu mais uma vez e foi dormir. Na manhã seguinte, o que viu a vovó, no entanto, foi um escândalo na rua que o acordou. Juliano, um senhor conhecido por ser um bêbado, havia sido encontrado morto fora de sua casa, com a boca completamente aberta, deslocada. Ninguém sabia como ele morreu. Só tinham certeza de algo. A noite inteira ouviram o relinchar de um cavalo. Isso foi o suficiente para que as pessoas fizessem loucuras. O relinchar parecia vir daquele caminho solitário, por onde ninguém passava, onde só morava aquela mulher que havia chegado à vila. Todos os rumores sobre aquela senhora que haviam se espalhado até então agora ganharam ainda mais força. Era uma bruxa. A vila inteira se dirigiu à sua casa, e as atrocidades que fizeram com aquela mulher e suas filhas não têm nome. Não foi um acidente. Foram apenas pessoas ignorantes que tiraram a vida de gente inocente. A ignorância, filho, a ignorância e o medo podem fazer com que as pessoas cometam atos terríveis, dizia o vovô sempre que se lembrava, sempre entre lágrimas. Essa é a sua última lembrança daquela mulher que havia permitido que ele se refugiasse em sua casa. Houve paz na região, mas apenas temporária. Meses depois, pessoas começaram a desaparecer e nunca mais foram encontradas. Primeiro, adultos, depois crianças, muitas crianças. Todos foram vistos uma última vez caminhando pelos caminhos próximos à noite e, após isso, nunca mais foram vistos. Está gostando dos relatos? Então curta o vídeo e fortaleça o canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, vamos a mais um relato. Quando eu era pequena, achava que a casa da minha avó era um lugar mágico. Ela morava numa vila enfiada no meio da Serra Catarinense, cercada por mata fechada e morros que pareciam não ter fim. O céu ali parecia mais escuro à noite, mesmo com lua cheia. O silêncio mais espesso, tudo soava diferente das cidades, mais lento, mais profundo. Era o tipo de lugar onde o tempo não corre, ele se arrasta e você sente ele passando pelo peso nas costas. Minha avó sempre foi uma mulher firme, daquelas que ninguém discute. Cresceu ali, teve seus filhos ali e nunca saiu. Nas férias, meus pais me deixavam com ela por semanas. E desde cedo ela me alertava para não sair de casa depois das 11 da noite. Não explicava muito. Só dizia que era perigoso, principalmente nas noites de lua cheia, e que certas coisas, quando acordadas, não gostam de ser vistas. Eu não entendia, claro, era criança. Só obedecia porque ela falava com uma seriedade que me deixava com medo. Mas uma noite, aos 8 anos, eu quebrei a regra. Não foi de propósito. Estava no quarto, já deitada, quando ouvi latidos vindos da casa da vizinha. Não era latido normal, tinha algo de cortado, seco, como se o cachorro estivesse assustado. Me levantei e fui até a varanda. A lua estava inteira no céu, alta, iluminando tudo com aquele brilho prateado meio sujo. A mata parecia se mover mesmo sem vento. E ali no quintal ao lado eu vi um bicho, peludo, escuro, andando devagar. Achei que fosse um cachorro grande no começo, mas o corpo era longo demais. E as costas curvadas como se o peso da cabeça o puxasse para frente. Ele parou perto da cozinha da vizinha e, de repente, ficou em pé. As patas que mais pareciam braços longos demais se apoiaram na janela. Ele inclinou o rosto e ficou ali como se procurasse algo. Não sei explicar o que senti. Não era pavor imediato. Era como se o ar ficasse mais pesado de respirar. Fiquei parada sem conseguir me mover e então ele virou o rosto. Não vi olhos, só uma linha funda no que seria o focinho, como se tivesse rachado. E aí ele desceu de volta, andando de 4, e sumiu entre as árvores. Eu corri para o quarto, tranquei a porta, deitei na cama e me cobri até o queixo, o coração batendo como se fosse explodir. No dia seguinte, contei para minha avó. Ela me olhou por um tempo que pareceu longo demais. Depois fechou todas as janelas, trancou as portas e ficou rezando em voz baixa por horas. Não me perguntou nada. Só disse que eu nunca deveria ter olhado, que aquilo não era bicho nem homem, era um dos antigos, e que uma vez que eles percebem que foram vistos, voltam. Sempre voltam. Voltei para casa na semana seguinte e nunca mais fui para lá. Meus pais estranharam, mas aceitaram. Minha avó morreu 4 anos depois. Fomos para o enterro. Eu já tinha 12. Fiquei na casa só um dia e pedi para ir embora. Tinha algo errado ali. Não era só o cheiro de mofo nem o barulho da madeira. Era como se os olhos da casa estivessem abertos.
como se ela lembrasse de mim. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo o mato se mexer. O latido seco voltou, curto, arrastado, o mesmo que ouvi quando era criança. Rezei o que lembrava das orações da minha avó. Quando o sol saiu, a sensação passou. Voltamos para a cidade. Meus pais falaram para eu ir pegando as coisas que queria levar da casa antes que fosse vendida. Mas eu disse que não queria nada. Nada mesmo. Por muitos anos tentei esquecer. Até que há alguns meses recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um homem chamado Elias. Dizia ter comprado a casa. Estava fazendo reformas e encontrou dentro da parede da cozinha um embrulho com meu nome. Pediu para eu ir buscar, disse que parecia importante. Fiquei paralisada por uns minutos olhando para a tela do celular. Meu nome, dentro da parede, na casa da minha avó. Respondi dizendo que podia mandar uma foto. Ele mandou. Era um embrulho de pano grosso amarrado com um barbante antigo. Tinha meu nome escrito com caneta. A letra era da minha avó. Contra tudo que minha intuição gritava, fui até lá, sozinha. Peguei o carro e dirigi por quase 6 horas. Cheguei perto do fim da tarde. A casa estava do mesmo jeito, só com as janelas novas e o telhado refeito. Elias me esperava na varanda. Era um homem simples, meio desconfiado, mas parecia sincero. Me entregou o embrulho, disse que preferia que eu abrisse longe dali. Não perguntou o que era. Só disse que desde que encontrou aquilo, ouvia barulhos no mato à noite. Achei que era paranoia, mas agradeci e fui embora antes do anoitecer. Abri o embrulho num hotel, já de madrugada. Dentro tinha um caderninho, algumas fotos minhas quando criança, e um saquinho de pano preto costurado à mão. O caderninho era da minha avó, cheio de anotações sobre eles. Chamava de antigos mesmo. Dizia que sempre andaram pela serra, que se escondem durante o dia, mas andam livremente em noites de lua cheia, que gostam de observar, que farejam memórias e que só podem entrar se forem convidados por medo. Ela contou que minha mãe viu um deles quando era pequena e ficou doente por meses e que eu seria a próxima. O saquinho preto, segundo uma das anotações, era uma espécie de proteção. Devia ser deixado no quarto, costurado e intacto, e que se eu jogasse fora ou abrisse, estaria me entregando. Na hora, pensei em tudo que tinha sentido naquela noite, tantos anos atrás, do latido, do bicho, do silêncio da mata. E entendi que minha avó tentou me proteger, que escondeu aquilo porque sabia que eu um dia voltaria, e agora estou aqui em casa, com um saquinho no criado mudo, sem coragem de abrir, nem de queimar. Só escuto, nas noites em que a lua está cheia, passos do lado de fora. Eles são leves, arrastados, e às vezes um estalo na madeira como se algo tivesse subido no telhado. Não conto para ninguém, nem tento explicar. Só fecho os olhos, seguro o saquinho com força e fico esperando passar. Até agora tem funcionado, mas cada noite parece um pouco mais longa, como se estivessem chegando perto, como se soubessem que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar olhando de novo. Dando sequência, vamos a mais um relato. Começar um novo emprego é sempre uma mistura de empolgação e nervosismo. Quando consegui um trabalho no centro de Los Angeles, só estava procurando por um dinheiro extra antes de começar meu último ano da faculdade. O lugar tinha brinquedos, jogos e barracas de comida, mas a principal atração era a casa de diversão, que se transformava em uma casa assombrada depois do anoitecer. Era uma estrutura sólida, que acredito ter sido a mansão de alguém ou algo assim. Fui designado para gerenciar a casa de diversão. Parecia simples, guiar os visitantes para dentro, garantir que tivessem um tempo divertido e seguro e observar-los saírem. No começo, tudo parecia tranquilo, mas então comecei a notar coisas estranhas. Começou com pequenas discrepâncias. Eu contava uma dúzia de pessoas entrando, mas apenas 11 saíam. A princípio, atribuí isso a um erro de contagem, afinal, manter o controle no meio de risos e gritos não era uma tarefa fácil. No entanto, com o passar dos dias, os números simplesmente não batiam. 7 entravam, 6 saíam, 10 entravam, 8 saíam. Eu estava ficando louco. Algo estava errado. E eu não poderia ignorar isso por muito mais tempo. Numa tarde particularmente movimentada, uma garota loira chamou minha atenção ao se aproximar da casa de diversão.
Ela parecia quase fora de lugar naquele ambiente infantil, talvez com apenas alguns anos a mais que eu. Não sou o tipo de pessoa esquisita, mas não pude evitar de observá-la por alguns segundos. Ela sorriu, me entregou seu ingresso e eu a direcionei para a atração. Depois que ela desapareceu na escuridão, voltei para minhas tarefas. O tempo passou e eu observei atentamente as pessoas entrando e saindo. Admito que estava prestando mais atenção do que o normal, esperando ver a garota sair. No entanto, grupos que haviam entrado depois dela começaram a sair e nada dela aparecer. Passaram-se mais alguns minutos e comecei a ficar preocupado, ela já deveria ter saído. Decidi abandonar meu posto por alguns minutos e procurá-la. Entrei, tranquei a porta de entrada e comecei a investigar, andando pelos quartos mal iluminados e corredores estreitos. Passei pela casa até encontrar algo que não havia notado antes. Uma junção quase imperceptível na parede. Pressionei a junção e ouvi um clique. Mexi mais um pouco. E meu queixo quase caiu quando percebi que era uma porta secreta. Ela se abriu lentamente, revelando um corredor totalmente escuro. Fiquei parado em choque. Que diabos aquilo estava fazendo ali? Definitivamente teria uma longa conversa com o meu chefe sobre isso. Caminhei pelo corredor, usando a lanterna do meu celular para iluminar o caminho. Cheguei ao fim do corredor e encontrei outra porta. Quando abri, para minha surpresa, era uma saída oculta que levava de volta ao terreno da festividade. Soltei um suspiro de alívio, acreditando que todas aquelas pessoas que eu não tinha notado saindo provavelmente tinham encontrado essa porta por acidente. Ao voltar pelo caminho de onde vim, decidi continuar explorando a casa de diversão, em vez de retornar ao meu posto. Passei por mais alguns quartos e encontrei outra junção na parede. Mexi com ela até ouvir um clique e a porta se abriu. Mas dessa vez, o cheiro pútrido foi a primeira coisa que notei. E ao contrário da primeira porta, essa levava a uma escada que descia. Estava mais confuso do que nunca me disseram especificamente que esse lugar não tinha porão. Debati comigo mesmo se deveria descer, mas a ideia de que a garota pudesse estar lá embaixo me fez tomar a decisão. Comecei a descer e o cheiro só piorava. Quando cheguei ao fundo, fiquei congelado. Estava num túnel que se estendia na escuridão. Avancei mais um pouco, tomando cuidado para não fazer barulho. No meio do corredor, minha lanterna iluminou algo, uma bolsa branca. Peguei-a e, ao virá-la, percebi que era a bolsa da garota. Comecei a entrar em pânico. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Estava prestes a gritar novamente quando ouvi passos rápidos. Meu primeiro instinto foi correr, mas então ouvi a voz da garota pedindo ajuda. Ela parecia com dor, mas por algum motivo insistiu que eu a seguisse de volta à escuridão. Recusei e a forcei a subir a escada comigo. Quando chegamos ao topo, fechei a porta e perguntei o que diabos tinha acontecido. Ela não conseguia me dar uma resposta direta. Apenas dizia que não lembrava como tinha ido parar lá embaixo e que começou a ouvir vozes. Seu olhar vazio me deixou desconfortável. Chamei a polícia, mas ela foi embora antes que eles chegassem. Nunca mais a vi. A polícia investigou e o que descobriram foi insano. Aparentemente, essa casa tinha sido um esconderijo durante a lei seca nos anos 1920, com passagens secretas que levavam a túneis subterrâneos. O proprietário não fazia ideia, nunca consegui entender se a garota fazia parte de algo maior ou se estava apenas envolvida em uma situação bizarra, mas toda a experiência foi aterrorizante. Se você ainda está comigo até aqui, comenta, ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora bora continuar. Vamos seguir para o próximo relato. No início da primavera, eu estava acampando nas florestas a 4 horas ao norte de onde moro. Havia um pequeno lago para o qual eu costumava ir com frequência. Não era um lugar muito conhecido, então sempre era um refúgio tranquilo quando eu ia. No primeiro dia, quando cheguei e montei tudo, não havia ninguém mais lá. O lago não era muito grande, era rodeado por uma área gramada e por florestas. Então eu conseguia ver praticamente todo o entorno. Pouco tempo depois de chegar, vi um homem sair da floresta do outro lado e montar uma barraca. Ele parecia um campista comum e estava mantendo-se sozinho no início. Antes do pôr do sol, no entanto, o vi vindo ao redor do lago em direção ao meu acampamento. Ele não parava de sorrir
e se apresentou como William. Disse que não tinha certeza se eu o vi montar acampamento, mas ele me viu do outro lado e só queria dizer oi, já que estávamos os dois no meio do nada em um lago que geralmente fica vazio. Conversamos por um tempo e ele realmente era bem amigável. William tinha 26 anos, mais ou menos a mesma idade que eu, e ambos gostávamos deste lugar para acampar por ser isolado. Depois de conversar por 30 minutos, ele voltou para o outro lado. Quando o sol estava se pondo, não aconteceu muita coisa naquela noite. Mas de manhã acabamos conversando e passando o dia juntos. Ele compartilhou 6 cervejas comigo e nos sentamos tendo algumas conversas boas. Quando voltamos para nossas barracas no final do dia, eu estava sentado ao lado da minha pequena fogueira e estava realmente feliz por ter conhecido uma pessoa legal. Ele parecia o companheiro perfeito para acampar, talvez em outra ocasião. Quando ficou mais tarde, comecei a apagar o fogo e a me preparar para dormir. Então vi William andando ao redor do lago. Sua fogueira já tinha se apagado há um tempo, então achei que ele já estivesse dormindo na barraca. Mas aparentemente não. Ele caminhou até a minha fogueira e imediatamente algo estava diferente nele. Ei, tá tudo bem, cara? Eu perguntei. Ele sorriu e de repente voltou a ser como antes, dizendo que veio me perguntar se eu queria ver um lugar legal que ele encontrou, que tinha uma ótima vista. Eu disse que era meio tarde para sair, mas ele garantiu que a vista era ótima porque estava escuro. O jeito como ele estava elogiando o lugar me fez sentir que eu não podia recusar. E qual seria o ponto de acampar nas florestas se eu recusasse boas vistas? Levantei-me e o segui para o outro lado do lago. Depois, o segui através da floresta. Não havia um caminho ou algo assim, então rapidamente percebi que qualquer que fosse o lugar, William deveria conhecê-lo muito bem para saber o caminho exato sem se perder, especialmente no escuro. Andamos por uns 15 minutos antes dele começar a desacelerar. Ele apontou à frente e sorriu como se aquele fosse o lugar, mas quando andei na frente dele e olhei, havia uma pequena estrutura. Era um antigo trailer que parecia abandonado, estava todo estragado, o musgo crescia por toda parte e buracos de ferrugem cobriam as laterais. Virei-me para William perguntando o que era aquilo e seu rosto agora estava frio e vazio. Ele parecia uma pessoa diferente. O que é isso? Eu perguntei. Ele não respondeu. Tendo quase certeza de que me meti em encrenca, comecei a olhar freneticamente ao redor. E foi quando ouvi a porta de metal enferrujada se abrir. Só vi por um segundo alguém sair antes que eu começasse a correr. Eu podia ouvir tanto William quanto a outra pessoa seguindo de perto, mas usei todas as minhas forças para continuar correndo até perdê-los. Naquele ponto eu tinha corrido tanto na floresta que não tinha ideia de onde estava. Continuei andando e mantendo os olhos nas árvores até o sol nascer. Quando finalmente encontrei o caminho de volta ao lago, vi da linha das árvores que todo o meu equipamento de acampamento tinha sumido. Parecia que eu nunca estive lá. Fiquei escondido e voltei para a trilha, conseguindo retornar ao meu carro. Fiz um boletim de ocorrência com a polícia local, mas eles nunca mencionaram encontrar nada. Acho que nem procuraram, para ser honesto. Pensar no que estava planejado para mim naquela noite é horrível, mas graças a Deus consegui fugir daquelas pessoas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Isso aconteceu em julho do ano passado. Minha casa estava com problemas grandes e fiquei sem energia por vários dias enquanto fazia reparos. Eu trabalhava de casa, então isso foi um problema sério. E no fim, tive que alugar um Airbnb para ficar por alguns dias até a energia ser restaurada. Eu não moro numa cidade grande, então não havia muitas opções de Airbnbs perto de mim. O mais próximo, com preço razoável, ficava a cerca de 50 minutos de carro da minha casa. Era numa área ainda menor e mais isolada da cidade, frequentemente referida como uma das piores regiões para se viver. Mas eu só ficaria por alguns dias, então a economia valia a pena, pelo menos pensei. Quando cheguei, fui direto para dentro e basicamente direto para a cama, exausto com tudo o que estava acontecendo com a minha casa. De manhã, levantei cedo e comecei a montar meu notebook e espaço de trabalho. Pouco antes de começar a trabalhar, houve uma batida na porta. Eu fiquei em dúvida se deveria abrir, porque nem era minha casa, mas achando que poderia ser o proprietário ou algo assim, fui ver quem era.
Na varanda havia um homem, talvez com 30 anos, e coberto de tatuagens. Ele não parecia o dono ou mesmo um vendedor. Sem saber por que ele estava lá e sem realmente querer saber, decidi deixar para lá. Afastei-me da porta e voltei para a mesa, terminando de me preparar e começando a trabalhar. Tive algumas reuniões e muito trabalho para recuperar do tempo ausente nos últimos dias. Acho que não saí da mesa até às 20 horas e mesmo assim estava considerando voltar ao trabalho depois de sair para buscar o jantar. Só que alguns minutos depois de voltar e começar a comer, outra batida veio da porta. Levantei-me imediatamente e fui ver quem era. E não fiquei surpreso ao ver que era o mesmo homem de antes. Mas o que ele poderia querer de mim tão tarde da noite? Eu estava mais irritado do que preocupado, mas novamente, apenas me afastei da porta e voltei a comer meu jantar. Depois de 30 minutos, por volta das 22 horas, decidi trabalhar por pelo menos mais uma hora. Estava cansado, mas o trabalho precisava ser feito. E adiar para o dia seguinte só me deixaria mais estressado. Coloquei meus fones de ouvido e tentei me concentrar por mais uma hora. Consegui fazer muita coisa e, uma vez satisfeito, finalmente fechei o notebook para dormir. Não tinha percebido o quão escuro tinha ficado, acho que a tela do meu notebook era a única luz que eu tinha acesa. Fui até a frente e acendi a luz. E um calafrio correu instantaneamente por mim. No corredor da frente havia pegadas fracas, mas inconfundíveis. Olhando ao redor, elas estavam por toda parte, indo até atrás da mesa onde eu estava trabalhando. Segui devagar até a porta dos fundos, que estava entreaberta. Nem sei descrever o que senti. Era puro horror. E apenas momentos depois, passos começaram a descer as escadas. Eram lentos e cuidadosos, mas quando chegaram ao fundo, um homem espiou no corredor e olhou diretamente para mim. Era o mesmo homem, facilmente reconhecível com todas as tatuagens e tudo mais. E ele parecia surpreso em me ver andando por aí, mas essa surpresa rapidamente se transformou em raiva. Seu rosto não tinha emoções além de irritação e raiva. Eu ia tentar dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. E com meu coração disparado no peito, me virei e corri pela porta dos fundos. Corri pelo quintal e entrei em algumas árvores atrás das casas. Sentei-me atrás de uma árvore e tirei meu telefone, começando a discar para a polícia, mas rapidamente desliguei quando ouvi passos correndo em minha direção. Não esperava que ele me seguisse, mas felizmente ele passou sem me ver e continuou a correr no meio da floresta. Uma vez em contato com a polícia, voltei ao Airbnb e esperei por eles. Dei uma descrição detalhada do homem e eles o encontraram no dia seguinte. Foi confirmado que era ele pelas tatuagens que notei, e ele havia invadido várias casas nos dias anteriores, fazendo coisas horríveis com quem morava nelas, coisas que prefiro não mencionar, mas que todos devem imaginar. Não sei o que ele planejava fazer comigo, mas posso descansar tranquilo, sabendo que ele não poderá fazer nada mais. Agora continuamos com o próximo relato. Olá, meu nome é Ramon e venho compartilhar algo incrível e até certo ponto assustador que aconteceu comigo e com minha esposa há quase 15 anos. Naquela noite, estávamos viajando para Cerquilho, a cidade natal dela. Íamos visitar a família dela durante as férias da Semana Santa. E era a primeira vez que viajávamos à noite pela estrada, pois tínhamos nos atrasado devido a alguns compromissos de trabalho meus naquela época. Já na estrada de terra, minha esposa estava dormindo e eu ouvia música enquanto dirigia. De repente, vi à minha frente um senhor andando de bicicleta na beira da pista. O que chamou minha atenção foi que ele tinha um carrinho amarrado atrás da bicicleta e nesse carrinho estava uma menina pequena, de cerca de 4 anos. Fiquei tão surpreso que acordei minha esposa para que ela visse. Ela ficou tão impressionada quanto eu, pois era muito perigoso aquele senhor levar uma criança amarrada em uma bicicleta na beira da estrada e àquela hora da noite. Foi algo que nos chamou muito a atenção e até certo ponto indignou minha esposa. Ela me pediu que diminuísse a velocidade e não perdesse o senhor de vista, pois estava muito preocupada com a segurança da menina. Assim, seguimos algum tempo atrás desse senhor que já parecia bem idoso. A menina estava de costas para nós, então nunca conseguimos ver seu rostinho. Ela estava apenas sentada, sem se mover, e o senhor também nunca olhou para trás. De repente, vimos que o senhor virou
em um caminho que adentrava o mato, mas o que achamos estranho foi que não havia nenhuma luz ou qualquer indicação de que houvesse pessoas ou casas naquela direção, apenas mato. Ficamos preocupados com a menina e minha esposa me pediu que parasse o carro, pois queria ver para onde o senhor estava indo com aquela criança. Quando estacionei, minha esposa desceu quase imediatamente. Eu desci correndo atrás dela, pois temia pela sua segurança. E a primeira coisa que vimos foi o senhor pegando algumas flores do carrinho, mas a menina já não estava mais lá. Minha esposa caminhou até onde o homem estava, e quando ele percebeu nossa presença, ficou assustado. Minha mulher perguntou onde estava a menina, e o senhor nos olhou surpreso, sem saber do que estávamos falando. Ele perguntou: "Que menina?" Minha esposa respondeu: "A que estava sentada nesse carrinho. Seguimos você o tempo todo, preocupados com a segurança dela." Novamente ela perguntou para onde ela tinha ido e o senhor tirou o chapéu e começou a chorar. Ele pediu que nos aproximássemos. Me senti confiante, pois se tratava de um homem idoso, aparentemente inofensivo, com a aparência de um avô muito magro. Então me aproximei à frente da minha esposa e ele apontou para o chão, onde havia uma pequena cruz. Minha neta Alice, ela faleceu nesse trecho no ano passado em um acidente junto com a mãe dela, e eu venho trazer flores todos os meses, ele nos disse. Minha esposa e eu estávamos impressionados. Ao ler o que estava escrito na cruz, percebemos que se tratava, de fato, de uma menina de apenas 4 anos. O avô nos disse que o carrinho que ele estava puxando com a bicicleta foi comprado para ela, pois ela gostava de andar com ele. "Se vocês viram uma menina pequena, essa é a minha Alice, que sempre vem comigo o tempo todo", comentou o senhor. Minha esposa não conseguiu segurar as lágrimas, deu um abraço no senhor e oferecemos carona até a casa dele, pois ele já parecia muito cansado. Ele aceitou e colocamos a bicicleta na parte de trás. Já em sua humilde casa, ele nos mostrou uma foto da menina. Embora só tivéssemos visto ela de costas, pudemos reconhecer que era de fato a mesma menina que vimos no carrinho. Sei que é algo muito difícil de acreditar e se não tivéssemos vivido essa experiência, talvez não acreditaríamos. Mas quando você vive essas coisas, não há nada que possa fazer para evitá-las. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato. Ouvi essa história de um amigo próximo que é um ávido montanhista e adora a vida ao ar livre. Muitas vezes vamos escalar montanhas e acampar juntos. Vou mudar para a primeira pessoa e contar a experiência dele como se fosse minha. Eu queria escalar uma montanha na minha região em um grupo de 5 pessoas. Pesquisamos a subida e calculamos que levaria 3 dias e 2 noites para chegar ao cume e descer novamente. O primeiro dia de escalada foi difícil, a temperatura estava abaixo de 0 e o terreno era muito rochoso. Acabamos gastando muita energia e escureceu às 16 horas, dificultando o progresso, mas continuamos e conseguimos montar o acampamento base e armar nossas tendas. Chegamos a uma área plana que parecia um campo coberto de neve fresca, cobrindo tudo. Tudo que podíamos ver era preto e branco, com o céu negro e o chão branco de neve. Não demorou muito para eu adormecer, apesar de estar tremendo no meu saco de dormir. No entanto, acordei no meio da noite e ouvi uma voz do lado de fora da minha tenda. Estava sonolento e quase pensei que já era de manhã, mas não via nenhuma luz. Pensei que poderia ser apenas uma das pessoas com quem eu estava caminhando. Fiquei deitado, tentando voltar a dormir, e então ouvi a voz novamente. Ei, ei. Fiquei confuso naquele momento, porque, para mim, aquela voz não parecia pertencer a ninguém do nosso grupo. E havia outra coisa estranha. A voz parecia vir da direção de onde havíamos subido, ou seja, da descida, se é que você me entende. Olhei para o relógio e eram mais de 2 horas da manhã. Imaginei se alguém poderia estar ferido, talvez outro montanhista. Então acordei todo o nosso grupo, acendemos nossas lanternas e chamamos na direção de onde ouvimos a voz. Alguém aí? Você está machucado? Chamamos várias vezes, mas a única resposta que recebemos foi o uivo do vento soprando pelas árvores e o som suave da neve caindo. Era como se no momento em que chamamos a voz tivesse parado. Não ouvi mais nada naquela noite, mas isso ficou na minha mente e dormi muito levemente, como se um nó de preocupação estivesse sempre apertando meu estômago.
Era estranho, mas tínhamos que seguir em frente. Supus que devia estar ouvindo coisas. Na natureza você pode escutar todos os tipos de ruídos estranhos. Podia ser qualquer coisa. Bem, era isso que eu tentava me convencer. No entanto, sabia, no fundo, que o som era humano demais para confundir com um animal. No dia seguinte, continuamos nossa escalada e cobrimos uma grande distância, cruzamos vários picos e armamos nossas tendas novamente quando o sol começou a se pôr. Estávamos em uma posição ideal para alcançar o cume pela manhã. Preparei-me para dormir, esperando recuperar algumas horas de sono que perdi na noite anterior. Acabei acordando de novo. Desta vez, foi porque precisava urinar. Levantei e saí da tenda no frio congelante para encontrar um lugar. Estava totalmente escuro, mas o manto de neve permitia que eu enxergasse o suficiente para saber onde estava indo. A lua estava quase cheia e surgindo por trás do cume de uma montanha. Parei para olhar e foi então que notei algo. Fiz o meu melhor para enxergar com clareza, mas era difícil. A neve estava obscurecendo minha visão, mas definitivamente havia algo ali. Parecia que uma luz piscava à distância, talvez de uma lanterna ou de uma fogueira. Decidi chamar e gritei: "Ei!" A luz então desapareceu, como se em reação. Mas algo diferente aconteceu. Ouvi vozes vindo daquela direção. O som foi carregado pelo vento. "Ei, ei!" Gritei de volta. "Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Tem alguém aí?" Fiz isso porque parecia a mesma voz que ouvi na noite anterior. No entanto, ela nunca me respondeu. Naquele momento, eu não podia mais considerar aquilo uma coincidência. Tudo o que pude fazer foi voltar para minha tenda e entrar no saco de dormir. Algo estava tentando me chamar, eu sabia. Estava tentando me separar do meu grupo. As montanhas podem ser assustadoras, mas felizmente nada mais aconteceu. Subimos ao cume e descemos sem maiores problemas. Enquanto estava lá em cima, procurei por sinais de fogueiras ou lanternas, mas não encontrei nada. Fico me perguntando o que estava me chamando naquela noite e o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido em busca do dono daquela voz. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Olá aos ouvintes, meu chamo é Mauro e trabalho como serralheiro desde menino. Cresci entre ferramentas e calor de solda sem tempo para sonhar com bobagens. Sempre fui um homem prático. Nunca dei ouvidos para essas histórias de visagem ou assombração. No interior, tudo vira conto, um barulho no mato já vira bicho ruim, sombra em janela já vira alma penada. Eu ria disso. Achava besteira, coisa de quem tem tempo demais e trabalho de menos. Mas hoje eu não rio mais. Desde aquela noite, nada mais em mim voltou ao normal. Era setembro, mês seco, quando as folhas estalam sob os pés e o calor parece colar na pele. Eu estava morando temporariamente num sítio perto de Triunfo, cuidando da manutenção da casa do patrão enquanto ele viajava com a família. A casa ficava no alto de um terreno inclinado, com a mata bem fechada nos fundos, um tipo de serra que o povo da região evitava. Diziam que era enfeitiçada, que tinha coisa lá dentro que ninguém devia mexer. Eu não dava importância, só fazia meu trabalho, dormia cedo e cuidava dos cachorros. Na terceira noite algo mudou. Os cachorros começaram a latir como nunca. Não era latido de alerta comum, era latido de medo. Aqueles bichos tremiam, encolhidos, rosnando para o nada. Peguei a lanterna e fui ver o que era. O céu estava limpo, só a lua minguante cortando o breu. No caminho até o curral senti uma coisa estranha. Era como se o escuro estivesse mais denso. Cada passo parecia fazer mais barulho que o normal. O silêncio ao redor me deixava tenso, como se a mata tivesse prendido a respiração. Quando cheguei perto da cerca, iluminei os arbustos. Foi aí que vi. Um par de olhos baixos, bem perto do chão, me encarando com brilho vítreo. Meu primeiro pensamento foi que fosse um cachorro do mato ou até uma onça, mas a coisa se ergueu. Era alta, muito alta, com braços desproporcionais, quase arrastando no chão. Tinha pelo escuro, orelhas pontudas e um rosto que não parecia animal, mas também não era de gente. Aquilo me olhava como se soubesse o que eu era, como se medisse cada pedaço de mim. Fiquei paralisado. A coisa soltou um som baixo, um ruído grave que parecia vir de dentro da terra. Me virei devagar e fui andando para trás. Não corri. Sabia que correr ia ser pior. Passei a noite acordado. De
de luz acesa, segurando a faca de açougue que ficava na cozinha. Quando o dia amanheceu, fui falar com um caseiro da propriedade vizinha, que já era velho e conhecia tudo por ali. Contei o que vi, esperando que ele risse da minha cara. Mas ele só abaixou os olhos e disse: "Você viu o que ninguém acredita, melhor esquecer." Tentei seguir o conselho dele, segui trabalhando durante o dia, tentando fingir que aquilo não aconteceu, mas a casa parecia diferente depois daquela noite. As paredes rangiam sem vento, as lâmpadas piscavam mesmo com fiação nova, coisas pequenas sumiam e apareciam em lugares estranhos. Uma vez deixei uma chave inglesa no depósito e encontrei ela dias depois dentro do meu travesseiro, sem nenhum sinal de que alguém tivesse entrado. E os cachorros, eles não latiam mais. Se escondiam sempre que anoitecia, como se esperassem algo que eu ainda não entendia. 2 semanas depois, acordei com um barulho vindo do telhado. Um arrastar pesado, como unhas raspando na telha, subi até o sótão com a lanterna e a faca. Não havia ninguém lá em cima, mas o cheiro era insuportável. Um misto de mofo, carne podre e ferro enferrujado. Passei dias tentando tirar o cheiro da minha pele, mesmo depois de tomar banho. Na 3ª semana, eu já não dormia mais direito. Sonhava com aquela criatura, só que nos sonhos ela não ficava na mata. Ela entrava pela porta da frente, caminhava pelo corredor e parava ao lado da cama. Nunca me tocava. Só ficava parada, respirando fundo. E quando eu acordava, a cadeira do canto do quarto estava virada. Sempre, toda vez. O pior aconteceu numa madrugada abafada. Acordei com a porta do quarto aberta. Eu tinha certeza de que havia trancado. Levantei com o peito apertado, o coração acelerado. Fui verificar os cômodos. Tudo parecia no lugar, mas quando passei pelo corredor dos fundos, senti um vento frio vindo da cozinha. Frio de verdade, como se tivesse neve lá dentro. Quando cheguei perto, vi que a janela, que era trancada com tranca dupla e prego, estava escancarada. No chão, marcas finas como arranhões seguiam da janela até o fogão. Quando olhei para cima, vi no teto o que parecia ser uma marca de mão, mas deformada, com dedos longos e finos demais. Depois disso, não consegui mais ficar. Saí antes do amanhecer, larguei minhas coisas e fui direto para a cidade. O patrão me ligou dias depois, perguntando por que eu tinha abandonado o serviço. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Você aguentou mais do que eu esperava. Hoje moro com minha irmã, numa casa pequena longe de qualquer serra. Voltei a trabalhar com solda, dentro da cidade, onde o movimento das ruas me dá uma sensação de segurança. Mas a verdade é que nada me faz esquecer. Às vezes, mesmo em meio à claridade do dia, ainda tenho a sensação de que aquilo me viu de verdade naquela noite, que aquilo guarda meu rosto, que sabe onde eu estou. E quando o silêncio pesa demais, quando a noite chega abafada e os sonhos voltam, eu me pergunto se aquilo ficou lá mesmo ou se só está esperando a hora certa de aparecer de novo. Agora acompanhe a próxima história." Meu nome é Felipe e sou jornalista. Em 2017 fui escalado para cobrir o atentado durante o show da Ariana Grande em Manchester. O evento, como se pode imaginar, foi devastador. Nos dias seguintes a tragédia estavam pesados e a cidade ainda tentava processar o que havia acontecido. Decidi focar em uma matéria diferente, algo que pudesse ressoar mais profundamente. Eu queria falar sobre os objetos deixados para trás pelas vítimas, esses pequenos pedaços de uma vida interrompida, os itens que sem querer se tornaram um símbolo de uma dor imensurável. Eu fui até o galpão onde estavam armazenados esses objetos. Eles haviam sido coletados pela polícia e estavam guardados até que as famílias pudessem tomar posse do que restou. O galpão era uma construção simples, mas o ambiente lá dentro estava carregado de uma tensão inexplicável. Havia algo de muito pesado no ar, algo que fazia a respiração ficar mais difícil, como se eu estivesse tentando respirar num lugar fechado, em que o oxigênio não era suficiente. Eu estava sozinho, ou ao menos pensei que estava. Coloquei a câmera na minha frente e comecei a filmar as mochilas, os casacos, os brinquedos de crianças. Tudo aquilo parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão carregado de significado. Foi quando a câmera travou. Ela estava gravando normalmente, então de repente simplesmente parou,
travando na visão de uma mochila vermelha. Eu tentei reiniciar a câmera, mas ela deu erro. O arquivo estava corrompido, o que me fez sentir uma estranha inquietação. Naquele momento, não consegui mais ignorar o fato de que o lugar estava carregado de algo além de simples objetos abandonados. Voltei no dia seguinte, decidido a entender o que estava acontecendo. Levei um técnico de vídeo comigo na esperança de que ele pudesse encontrar uma explicação lógica para o que estava ocorrendo, mas, mais uma vez, a câmera fez a mesma coisa. Travou na mesma mochila vermelha. Não havia nada na câmera que explicasse isso, mas algo parecia ter se fixado ali, como se a mochila tivesse, de alguma forma, atraindo a atenção da câmera. O segurança que estava no local comentou que, em várias ocasiões, eles tinham ouvido sons estranhos vindos de dentro da mochila. Isso fez meu estômago revirar. Toda vez que eles abriam a mochila, no entanto, ela estava vazia, sem nada dentro, mas os barulhos continuavam. O segurança parecia nervoso ao me contar isso, e quando ele disse que ninguém havia mexido nela desde o atentado, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu não sabia o que pensar. Não queria dar atenção ao que parecia uma superstição, mas aquela mochila estava se tornando um enigma impossível de ignorar. Naquela noite, quando terminei a gravação e fui embora, não consegui deixar de pensar sobre o que tinha acontecido. O som do chiado na gravação ainda estava na minha cabeça, como se uma respiração muito próxima tivesse invadido o áudio. Quando vi o vídeo em casa, notei que, apesar de não aparecer nada de concreto, o som estava lá, persistente, como se alguém estivesse respirando, mas não havia ninguém por perto. Fiquei obcecado por aquilo, e o pensamento de que algo estava ali, de alguma forma, me observando, me seguia para todos os lados. Eu tentei não pensar mais no assunto, mas não consegui. As imagens da mochila vermelha e o som da respiração ficaram gravados na minha mente. Até hoje, aquele chiado ainda volta e eu sou incapaz de parar de pensar naquilo. Algo estava lá, algo que não conseguia entender, mas que parecia estar me observando o tempo todo. O mais assustador é que, depois de tudo, eu nunca soube se aquele objeto era apenas um vestígio do que aconteceu ou se havia algo mais dentro dele, algo que não poderia ser explicado. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.